Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar a sua, a minha, a nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, que é o tempo de você fazer o seu exercício físico, chegar na sua escola ou no seu trabalho, ou fazer seja lá o que for que você esteja fazendo agora. Eu sou o Pablo Magalhães. E aqui é Kleber Roberto. E hoje é dia de falarmos sobre o Brasil na Guerra Fria. Pois é, vamos falar sobre esse tema, inclusive sobre como esse clima de tensão existente e esse clima anticomunista existente influenciaram em muito a situação política em nosso país. Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Para você que está se preparando para o concurso da PM Pernambuco, temos um minicurso especial para você, que é o minicurso História de Pernambuco. Você pode acessar no link que vai estar aqui na descrição desse episódio. E na descrição desse episódio também vai ter o nosso cupom de desconto na editora Contexto. O cupom de desconto é Historiante20. E esse cupom de desconto ele está disponível para apoiadores e para você também que não é apoiador historiante. E sem esquecer, claro, lembra de dar as 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcasts. Isso nos ajuda a crescer e a ficar melhores ranqueados aí nos seus agregadores preferidos. Isso ajuda a mais pessoas descobrirem o nosso podcast. Então aproveita agora e vai fazer isso. E você que está nos ouvindo, gosta do nosso conteúdo, acha bacana o Historiante, você pode nos ajudar a manter o projeto através do apoia.se/historiante ou através do aplicativo da Aurelo por apenas R$4 mensais. Isso dá direito a você ouvir os nossos podcasts secretos, além de participar do nosso sorteio mensal de livros. E para você que não quer ter essa responsabilidade todo mês, você quer fazer uma contribuição única, dá para fazer isso através do nosso Pix, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, você pode fazer essa contribuição através do nosso Pix, que é ohistoriante@gmail.com. Vai estar também esta chave do Pix aqui na descrição deste episódio e você pode fazer a contribuição que você quiser e puder. Qualquer contribuição ajuda bastante a manutenção aqui do podcast Historiante. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Aurelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Aurelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Aurelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. A Guerra Fria é um dos conteúdos mais lembrados, eu acho, aí nas aulas de história, e que, de certo modo, muita gente acredita que manja e sabe tudo, né? A Guerra Fria, ela é um evento que vai representar a situação política no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai ser permeado por disputas do ponto de vista mundial, envolvendo dois blocos econômicos hegemônicos. De um lado, nós vamos ter o bloco capitalista dos países organizados em torno dos Estados Unidos da América, e do outro lado, nós vamos ter o bloco socialista de países organizados em torno da antiga União Soviética. Basicamente, essa Guerra Fria ela vai se organizar por meio de negociações diplomáticas, de atos públicos que vão mobilizar os seus blocos políticos do ponto de vista ideológico em relação ao seu posicionamento, em relação à sua ideologia naquele momento, né? Os Estados Unidos ele vai
se organizaram em torno ali da ideia de expansão da influência norte-americana e da hegemonia capitalista norte-americana a mais países, né? De modo que eles pudessem cercear, eles pudessem reduzir a possibilidade de desenvolvimento dos países socialistas, em especial de um possível avanço da União Soviética. Do outro lado, nós vamos ter a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai estar se organizando dentro do seu sistema socialista, mas não muito preocupada em fazer uma grande expansão. Essa é a questão que o Hobsbawm vai levantar no seu livro Era dos Extremos. Enquanto os Estados Unidos estavam com toda aquela paranoia de perseguição, aquela paranoia anticomunista mundial, com a ideia de que os comunistas iriam dominar o mundo, a União Soviética estava muito mais preocupada em se reorganizar do ponto de vista regional e promover um avanço econômico e político tal, e inclusive tecnológico, que os países pertencentes àquilo que chamavam naquela época de cortina de ferro, de forma pejorativa, que esses países eles se organizassem e conseguissem se desenvolver de modo igualitário ou pelo menos de uma forma apropriada, para que eles pudessem se manter de fato como um bloco hegemônico. Então, esses dois blocos eles vão se enfrentar do ponto de vista ideológico, eles vão se enfrentar indiretamente em determinadas revoluções e guerras civis em países na Ásia, em países na África, em países na América Latina, e vão, de certo modo ali, esses dois grandes blocos exercer uma influência geopolítica muito forte no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. É a partir daí que a gente vai ver os tentáculos dessa Guerra Fria atingirem diversos outros países, assim como aconteceu no Brasil. Exatamente. E quando nós falamos da Guerra Fria, a gente vai ter que ter em mente também essa busca por manter seus elos, como, por exemplo, com a doutrina Truman, que era uma doutrina estabelecida pelo governo norte-americano para, digamos, eliminar os elos frágeis dentro do sistema capitalista, ou seja, evitar essa expansão que poderia ocorrer do regime socialista, principalmente em direção aos países europeus. Pegando exatamente esse ponto que Pablo falou, havia aquela paranoia, principalmente norte-americana, contra qualquer outra nação que pudesse fazer parte do bloco socialista, nesse mundo aí bipolar. E dentro dessas esferas hegemônicas, as esferas de dominação, a esfera de dominação dos Estados Unidos com relação às nações aqui do continente americano foi extremamente cruel, foi algo extremamente danoso, porque os Estados Unidos, para evitar a expansão de qualquer ideologia que pudesse ser, entre aspas, tidas como ideologias comunistas, vamos botar aí entre aspas, porque mais na frente a gente vai falar um pouquinho de uma doutrina, uma ideia chamada de marcatismo, e aí vocês vão entender o porquê a gente diz aí que qualquer movimento que pudesse ser mais popular era tido como comunista, dentro aí dessa paranoia do marcatismo. Mas voltando à questão da dominação da sua esfera política no continente americano, os Estados Unidos acabou estabelecendo várias ditaduras, vários regimes ditatoriais, principalmente aqui na América do Sul. E o Brasil não fugiu à regra, já que o golpe de Estado que ocorreu, o golpe militar que derrubou o governo Jango, que muitas pessoas aí dizem, foi uma revolução. Não foi revolução, foi um golpe militar, foi uma tomada de poder pelos militares. Esse golpe, ele tinha esse apoio dos Estados Unidos, exatamente porque dentro dessa ideia paranoica de que qualquer movimento popular ou populista ou de angariar as massas era um movimento ao comunismo, ao socialismo, dentro dessa ideia, o governo Jango tinha que ser derrubado. E essa ideia acabou estabelecendo uma terrível ditadura no Brasil. Em outros países da América Latina também ocorreu essa mesma situação dos Estados Unidos acabar estabelecendo ditaduras para manter o seu elo hegemônico. E esse Brasil, a partir do momento em que
se estabelecer um regime militar no governo, ele acabou ficando extremamente dependente dos Estados Unidos. Dependente literalmente para tudo. Dependente para as movimentações governamentais, dependente em questões financeiras, questões de empréstimos, até em questões educacionais. Os Estados Unidos estavam influenciando o regime militar no Brasil, que estava governando aqui o nosso país. Ou seja, o Brasil passou a ser não somente um país dentro dessa esfera do bloco capitalista, mas foi literalmente subjugado pelas ideias dos Estados Unidos. Essas ideias, como eu disse, dentro aí de ideologias como o marcatismo, que era literalmente aí uma caça às bruxas, muitas vezes bruxas comunistas que nem existiam. Antes mesmo do golpe de 64, enfim, a gente vai ter o surgimento de alguns grupos de extrema direita anticomunistas no Brasil, influenciados por uma série de coisas que já aconteciam nos Estados Unidos. Por exemplo, Kleber citou o macartismo, né? O que é o macartismo? O macartismo, ele foi uma prática de caça às bruxas nos Estados Unidos, inicialmente capitaneado por um senador republicano chamado Joseph McCarthy, que era do estado do Wisconsin, né? E ele criou uma espécie de patrulha anticomunista, levando a ideia de que existia uma grande ameaça vermelha nos Estados Unidos na década de 50, e que essa grande ameaça vermelha estava muito próximo de destruir os valores patrióticos norte-americanos. Ora, se isso estava prestes a acontecer, o que é que McCarthy sugeriu, né? A busca, a caça imediata a todos esses indivíduos suspeitos. E quem eram esses indivíduos suspeitos, né? Os principais suspeitos eram funcionários públicos, trabalhadores da indústria do entretenimento, do cinema, educadores e principalmente sindicalistas. Essas pessoas eram vistas como indivíduos associados à esquerda, eram indivíduos associados a uma oposição àquilo que eles achavam que era o ideal humano, que era o capitalismo, e surgiam como os grandes inimigos que deveriam ser caçados. Outro exemplo do que vai acontecer nos Estados Unidos é a criação, por exemplo, de grupos de extrema-direita, anticomunistas, antijudeus, perseguidores de negros, LGBTs. O principal grupo que eu estou mencionando aqui é a Ku Klux Klan, um grupo extremamente violento, racista, que perseguiu e executou diversas pessoas tidas como, enfim, representantes daquilo que não era puro, verdadeiro e aceitável dentro dessa perspectiva branca supremacista. Isso veio para o Brasil, e por que eu falo isso, né? Existem alguns eventos na história do Brasil, na década de 60, que mostram o quanto isso foi importante e o quanto isso acabou disseminado no país. Por exemplo, no Brasil, no auge da Guerra Fria, do anticomunismo, dessa ideologia norte-americana de perseguição aos comunistas, grupos de extrema-direita fascista foram criados em nosso país. O intuito deles era muito claro: caçar estudantes comunistas e demais pessoas ligadas ao trabalhismo. Uma delas era a Ordem Secreta dos Primadistas, e ela foi criada no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre. Outro grupo paramilitar existia no Rio de Janeiro, que foi a Ordem Suprema dos Mantos Negros, conhecida também na época como a Maçonaria da Noite. Os grupos eles eram formados por integrantes que agiam e pensavam de forma muito semelhante à Ku Klux Klan. Então essas organizações elas se inspiraram nesse grupo racista norte-americano e se estabeleceram no Brasil e fizeram alguns ataques. A Ordem Suprema dos Mantos Negros ela metralhou, na verdade, a sede da UNE no Rio de Janeiro. Já a Ordem Secreta dos Primadistas no Rio Grande do Sul invadiu uma rádio com o intuito de ler um manifesto anticomunista na emissora para divulgar os ideais do movimento para todo o Brasil. Além de surgir instituições chamadas hoje por a gente de think tanks, né, que eram os grandes grupos que pensavam o anticomunismo, que organizavam o anticomunismo do ponto de vista publicitário, propagandístico. Era o caso do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD,
e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que atuavam juntos com financiamento norte-americano, além de brasileiro, com vários empresários. Aí você vai ter o Gilbert Hughes, Glicon de Paiva, Paulo Aires Filho, além de magnatas norte-americanos que vão investir nesses grupos, nesses institutos, para criar matérias jornalísticas, peças de propaganda com o intuito de atacar o comunismo, né, ser anticomunista, propagaram o ideal de direita ou de extrema direita, enfim. E, com apoio, inclusive, da própria Agência Central de Inteligência norte-americana, CIA, empurrar a República para as mãos dos militares. Então, tudo isso foi criado dentro desse contexto e empurrou o Brasil para aquilo que a gente chama de golpe de 64. O próprio historiador e pesquisador Rafael Alberti mostra exatamente essa ideia desses grupos que tinham essa ideia de todos os brasileiros patriotas deveriam lutar em suas organizações para salvar o país do comunismo. Ou seja, essa ideia que a gente vê já vem há tempos aladeando na nossa sociedade. Inclusive o próprio Rafael Alberti, ele dá aqui também a sua contribuição no nosso podcast com uma entrevista muito interessante e que vai abordar vários pontos sobre a existência desses grupos anticomunistas no Brasil. Olá, Rafael, beleza? Olá, historiantes, tudo bem? Meu nome é Rafael Alberti, sou historiador de formação, fiz bacharelado e licenciatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e mestrado em História, Políticas e Bens Culturais pelo CPDOC, também no Rio de Janeiro. Em 2018, eu defendi o meu mestrado sobre o caso José Nogueira, a história de um agente duplo da Marinha e repórter investigativo do jornal Diário da Noite, que caiu do seu apartamento em 1963, no centro da cidade do Rio. E um dia depois, a Polícia Civil encerrou o caso como um acidente. Eu levei 10 anos estudando o caso, viajando para 4 estados diferentes, e eu acabei dando uma outra versão para a história nessa dissertação, que acabou sendo adaptada para um livro que foi publicado em 2020 pela CEP Editora de Pernambuco, denominado Um Espião Silenciado. 2 anos depois, em 2022, uma produtora de São Paulo, chamada HD1, a antiga Half Death, produziu um podcast homônimo, também chamado Um Espião Silenciado, em que eu conto resumidamente a história em 8 episódios e tive a oportunidade de viajar para algumas cidades onde eu encontrei testemunhas da época, entrevistei historiadores, jornalistas que acompanharam o caso e que são especialistas na área de Guerra Fria, anticomunismo e governo João Goulart. Atualmente eu me debruço na escrita do meu segundo livro, denominado A Ordem dos Primadistas, em que eu conto a história do líder dessa seita e dessa organização paramilitar anticomunista que tinha características eugenistas e golpistas nas décadas de 50 e 60. O cenário político brasileiro no início da década de 60 era extremamente polarizado, muito influenciado pelo contexto da Guerra Fria. Um exemplo disso é a crise institucional política que o Brasil viveu com a renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961. O vice-presidente João Goulart estava na China e foi acusado de ser comunista pela ala conservadora liderada pela UDN, denominada golpista, que queria impedi-lo de assumir como presidente da República no seu retorno ao país. Havia uma paranoia anticomunista, slogans como "o Brasil não pode se tornar uma nova Cuba" surgiam naquele momento do receio que as elites e o empresariado nacional tinham de que o Jango assumisse e revivesse os momentos que ele teve como ministro do Trabalho do presidente Getúlio Vargas. Naquele contexto, o Jango propôs um aumento de 100% no salário mínimo para os trabalhadores e isso alarmava as elites nacionais. Por outro lado, havia a ala legalista, liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, do PTB, Leonel Brizola, que defendia o retorno
do João Goulart ao Brasil com plenos poderes de presidente. Essa crise ela foi solucionada com a volta do Jango ao Brasil, mas com o Brasil num contexto de parlamentarismo. Então, haveria um plebiscito que definiria em 63 se o Brasil continuaria ou não parlamentarista. O José Nogueira ele foi um repórter investigativo do jornal Diário da Noite e agente duplo da Marinha, trabalhando tanto para a esquerda quanto para a direita política nas décadas de 50 e 60. Ele era um cearense que veio para o Rio de Janeiro muito cedo e de imediato ele já começou a se destacar pelo seu faro investigativo. O José Nogueira se destacou na investigação do caso da imprensa marrom, que foi o caso em que envolveu as revistas Moral, Escândalo e Confidencial na chantagem de personalidades personalidades artísticas, né, e também anônimos, com chantagem para que não divulgassem fotos comprometedoras delas em troca de dinheiro. Com a ajuda do José Nogueira, essas revistas foram fechadas e ele começou a se destacar no meio da imprensa carioca. O José Nogueira ele participou de diversas entidades anticomunistas do período, foi informante do IBAD, do Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Ele também participou de reuniões da Ordem Suprema dos Mantos Negros. Existe uma suspeita, uma hipótese bem plausível, de que ele tenha sido um infiltrado nessas organizações anticomunistas do período para desbaratá-las por dentro. O que isso leva a crer, pois eu encontrei documentos dele no arquivo do, na época, vice-presidente da República, João Goulart, nos arquivos do CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas, e também por ele ter divulgado em 63, na Comissão Parlamentar de Inquérito, né, na CPI do IBAD-IPES, que investigava irregularidades, financiamentos ilícitos para candidatos dessa eleição. Ele foi o principal informante dessa CPI, levando ao deputado da Guanabara, Eloy Dutra, do PTB, documentos comprometedores que denunciaram essa instituição que tinha um elo com o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a CIA. A importância dessa pesquisa é mostrar que os agentes de inteligência, os espiões brasileiros já atuavam antes do início da ditadura militar, né? Existem muitas pesquisas focadas no CIEX, no CISA, no CENIMAR, né, os serviços de inteligência das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, mas alguns deles já estavam infiltrados na imprensa carioca antes do golpe, né, promovendo fake news, desestabilizações em políticos importantes. Uma amostra disso era o amigo, né, inicialmente do José Nogueira, o Joaquim Miguel Vieira Ferreira, conhecido como Joaquim Metralha, que era diretor de um tabloide anticomunista chamado Tribuna de Notícias, da qual o próprio José Nogueira foi redator-chefe. E na pesquisa mostro como o José Nogueira denunciou o seu antigo amigo e identificou, né, como um agente de espionagem, anexando no documento a sua carteirinha de espionagem na Marinha. Então, esses agentes já estavam infiltrados na imprensa carioca com um sentido de promover desestabilização política e, no caso do Joaquim Metralha, perseguição a elementos associados ao Partido Comunista Brasileiro e pessoas que fossem abertamente a favor de um caráter mais progressista da sociedade. O anticomunismo no Brasil vai exercer uma maior contundência durante o governo constitucional do Getúlio Vargas, onde há uma predominância de dois partidos, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, de tendência fascista,
e a ANL, Aliança Nacional Libertadora de tendência socialista. Durante esse governo, o Vargas se juntou aos integralistas para colocar a ANL na ilegalidade. Isso acabou gerando a intentona comunista, tentativa de tomada de 4 quartéis no Brasil pelos comunistas que estavam na ilegalidade, só que o plano fracassou e isso fortaleceu o poder de Vargas naquele momento, que aproveitou a situação em 1937, um ano de campanha sucessória presidencial, para instalar, né, para promover uma fake news, digamos assim, né, de um falso plano comunista, o Plano Cohen, em que ele alegava que os comunistas estavam prontos para tomar o poder no Brasil e que somente dando poderes ilimitados para o Getúlio Vargas, ele era a única pessoa que poderia conter essa ameaça. Então há uma paranoia anticomunista muito grande na imprensa, na população, e assim vai começar o Estado Novo. Em seguida, o Brasil vai passar por outras experiências, né, com outros movimentos. Vão surgir movimentos anticomunistas paramilitares, como o Movimento Anticomunista, o MAC, a Cruzada Brasileira Anticomunista, liderada pelo Joaquim Metralha, onde o José Nogueira foi redator-chefe, e esse Joaquim Metralha vai tratar de lutar pela impugnação da candidatura de diversos parlamentares ligados ao comunismo. E em alguns ele vai conseguir êxito, gerando aí assim essa perseguição a essa ideologia. Nos final dos anos 50 e início dos anos 60, a atuação do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, onde são think tanks, né, que vão promover palestras, seminários, inserções em filmes, em horários passando vídeos em horários de almoço de indústrias, difamando personagens progressistas, o presidente João Goulart, tentando criar esse clima hostil e relacionar políticos de tendência progressista ou que têm uma política externa independente à ideia do comunismo, a Cuba, e tentar fazer com que as suas eleições, né, sejam derrotadas, né? Então, que esses candidatos não consigam se eleger e seus ímpetos por reformas sociais, estruturais, não sejam concretizados no Brasil. Foram diversos momentos de atentados. Também tivemos atentado à sede do jornal Última Hora em Santos, em São Paulo, e algumas caixas postais em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Então, bem antes da ditadura militar, já havia esse clima de terrorismo e tentativas armadas de intimidação de governantes ou de movimentos que apoiassem a democracia. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto. Ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo, para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio.
Bom, e chegamos ao final de mais um episódio da Minipédia. E aí, Kleber Roberto, você tem alguma sugestão aí para os nossos ouvintes? Quer dar um recado final? Bem, o recado que eu deixo aqui é até para vocês que estão ouvindo o podcast. Vocês podem acessar a nova página do Historiante lá no Instagram. A nossa página reserva, já que a página oficial ela acabou sendo aí derrubada e não sabemos o porquê. Você segue lá o Historiante _, que lá no mês de abril nós temos uma postagem falando exatamente sobre a Ordem Suprema dos Mantos Negros, onde tem esse resumo bem explicativo para você. Aí você aproveita, lê essa postagem e segue lá o Historiante _ no Instagram. E para encerrar, leiam o livro Um Espião Silenciado, do Rafael Alberti, fruto aí da pesquisa dele, da dissertação. E também escutem o podcast Um Espião Silenciado, também do Rafael, né? Produzido pela HD1 e disponível em diversos agregadores, inclusive está disponível também no YouTube. Aproveite aí, conhecimento gratuito para vocês lá no podcast e, claro, adquiram o livro do Rafael. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.